Espírito. Eu estava ali e o Espírito Santo começou a me incomodar e eu comecei a sentir algo e eu comecei a entender no Espírito que não era de mim, era algo que me funcionava e eu não sei exatamente para quem é, mas o Espírito Santo ele diz que essa ansiedade, essa dor no coração, essa tristeza que você sente hoje, ela acaba hoje. Eu não sei como a maneira que você chegou aqui, mas eu sei que hoje tem alegria no seu coração, hoje tem renovo, hoje tem uma história nova que o Espírito Santo tem para a sua vida. Então creia que Deus ele pode fazer tudo novo a partir de hoje. Então não sempre a minha, mas se você sentir no seu coração, vai estar sempre procurando. Toda Deus por essa oportunidade, né? Se puder abaixar um pouquinho para mim, principalmente aqui em cima. Eu gostaria de ler o texto com vocês, se encontra em 2 Timóteo 1, a partir de 2. Segunda Timóteo 1, 2. Todos acharam? E diz assim: a Timóteo, meu filho amado, graça e misericórdia da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me enxergar
debate, acabei a carreira, agora eu vou escrever nas próximas cartas. Então, o Paulo ele sente que está chegando o seu fim, né? E então ele começa a escrever com carinho e dedicação a Timóteo, seu amigo e companheiro de jornada. Então, a gente pode notar que Paulo agora ele tem um carinho muito grande, embora muitas pessoas acompanharam Paulo ao decorrer das suas viagens missionárias, mas Paulo tem um carinho excepcional por Timóteo. Ele simplesmente pega
e muito tímido, ele tinha dificuldade de se expressar. Tanto que Paulo, em uma de suas cartas, ele vai recomendar à igreja que o receba bem e faça o sentir confortável na igreja. Essa é uma das recomendações de Paulo. E a debilidade de ser muito jovem para ela. Então, agora, Timóteo tem que lidar com a oposição de alguns da igreja de Éfeso. Pessoas que
Bora, vamos para a vida. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Porque o esforço passado, se você for ver, Paulo já tinha falado isso para ele. Só que agora ele precisa falar de uma outra maneira para Timóteo, a ponto de o despertar. E quantas das vezes acontece isso comigo e você? O Espírito Santo às vezes ele nos motiva, ele nos fala. Aconteceu comigo recentemente, porque eu também sou uma pessoa muito teimosa. E às vezes o Espírito Santo precisa
Abandonar é alguém que rejeita. Só que o dom, ele é irrevogável. Uma vez que Deus te deu um dom, independente do que você faça, você fala assim, não, vou tirar. Deus, ele deu, tá pronto. Independente do que você faça. Ah, mas eu não quero, eu não aceito. O problema é seu. Desculpa a palavra. Mas Deus, ele não vai tirar. E eu vi essa semana uma palavra que dizia sobre a pedra, e era um ensinamento que ela dizia mais ou menos assim, que a pedra, se ela for contra a parede, ela vai ser quebrada. Mas se ela for colocada em uma certa altura, ela vai ser moída. A questão é, você vai ser quebrado de qualquer jeito. Mas a questão, você vai ceder ou você vai se permitir ser julgado e ser quebrado? E foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro falou, não vou morrer. E daí mais pra frente você vê o próprio Pedro dizendo, não, eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. Viver essa cruz. Jesus já sabia que ele ia. Se Jesus tivesse encontro com Pedro, ele ia dizer, cara, por que tu não? Você ia de qualquer jeito. Por que você cedeu? Por que você resistiu? E muitas das vezes é assim com nós. É comigo, porque muitas das vezes eu também resisti. Eu falei, não vou pregar, não. Cantar, não quero. Eu falo para você, eu precisei ser moído, quebrado. Porque às vezes o Espírito Santo precisa fazer isso em nós. Não é porque ele não te ama, mas é porque a tua resistência não tem o poder de resistir à graça de Deus. Então você precisa ser quebrado, mas você é reconstituído por Deus, é reformado por Deus. Então situações externas ou internas, elas têm o poder de nos abalar. Nós somos seres humanos. Deus nos fez assim. E você acha que Deus, ele vai te julgar com o sentimento que você está sentindo, por algo que você pensou? Ele conhece, foi ele que te fez. Salmos vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já te viu informe. Ele sabe cada palavra, cada pensamento que você está tendo. E vemos na Bíblia vários exemplos de pessoas que passaram por diversas situações, onde pensaram em desistir, onde se encontraram em crises. Temos vários exemplos. Se você for ler Salmos, vai ver quantos salmos de Davi para falar, Senhor, me atende na minha angústia. Você vai ver Elias numa depressão profunda, clamando, Senhor, eu vou morrer. Mas Deus, ele não é indiferente à nossa dor. E sempre nesses momentos ele fala conosco. Ou até mesmo ele envia um calmo para te encorajar, para dizer, ei, bora, não é hora de parar, não é hora de você desistir. Existe um caminho que a gente está trilhando e ainda não é hora da gente. A gente precisa ter um alvo aí a alcançar. E sempre Deus nos envia pessoas tão apaixonadas por Deus a ponto de nos constranger. Sabe aquela pessoa que ela gosta de você sem motivo nenhum? E mesmo você não querendo, a pessoa insiste, fica ali, fica ali. São pessoas que Deus envia. Então, muitas das vezes a gente resiste a essas pessoas. E às vezes a gente, nas nossas orações, a gente ora, Senhor, envia alguém, fala comigo, me mostra que o Senhor me ama. Mas às vezes a gente resiste a essas pessoas que Deus envia. Deus não vai enviar essas pessoas, assim como Paulo, para nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos usar. Porque existe um propósito, é isso que Paulo está dizendo. Ei, tudo isso tem um propósito. Os que nos chamou para uma santa vocação. E você foi alistado para uma grande obra. Você vai
Que esse é um anseio do nosso coração, em buscar a Deus, mesmo que com poucas coisas, igual Atos vai dizer, patenteando, se arrastando, tentando palpar, mas a gente busca em querer a conhecer Deus. Então existia um esforço que Paulo não podia fazer por Timóteo. Aliás, ninguém podia. Era só Timóteo. Nem a sua avó, nem a sua mãe. Então Timóteo agora ele se encontra amadurecendo na fé. Ele está crescendo. E quantas vezes nós também caminhamos assim? O novo convertido, quando ele vem para a igreja, ele tem pessoas que o acolhem, o ensinam a como ler, a como desenvolver na fé. Mas vai chegar um nível que a pessoa precisa desenvolver sozinha. Ela precisa caminhar e dar os passos sozinha. E agora é isso que Paulo está dizendo para Timóteo: ó, até aqui eu te ajudei, mas agora você vai caminhar. Você talvez mais para frente vai ser um Paulo na vida de outro Timóteo. Você agora vai ajudar outras pessoas. Então, o que eu entendo com isso? Que era Timóteo que deveria cortar a lenha para manter o altar aceso. Lá em Levítico, diz que uma das funções do sacerdote era manter a chama do altar sempre acesa. Levítico 6,12 diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele cada manhã. Existia algo que o sacerdote precisava fazer. E uma das funções do sacerdote era de manter a chama acesa. Então ele precisava cortar a lenha e manter. Isso se fala de um esforço físico.
Eu não consigo pela minha força, mas eu sei que o Senhor pode me levantar. E eu estava meditando, até estava falando leve sobre isso. Um hino que ele fala sobre permanecer olhando para Cristo. E ele fala que quando eu tiro os olhos de Cristo, quando eu começo a olhar para as circunstâncias, para as pessoas ao redor, eu começo a me definhar. Eu começo a ficar debilitado. Eu começo a me fechar. E é isso realmente a inimigo quer. Que você se feche, que você não flua, que você não alcance. Porque a única pessoa que talvez não saiba do teu potencial é só você.
vontade de Deus na sua vida ela é boa, perfeita e agradável. Então volte a amar a Jesus como você nunca amou. Volte a entregar-se totalmente a Deus, a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Este é o amor que Deus espera de mim e de você. É um amor em totalidade. E não adianta a gente amar a Deus por superfície. Deus ele te convida a você vir às águas. E uma vez que você vem às águas, existe um rio fluindo. E você não controla a correnteza. Você não controla onde o rio vai parar. Talvez ele sabe no mar. Mas uma vez que você adentra no rio, assim como Ezequiel, aonde ele estava com seus pés ali, a água batia, talvez nos seus joelhos, e o Espírito Santo vem para as águas. Existe um lugar mais profundo, existe um lugar que você não alcançou em Cristo. E hoje o convite de Deus é mergulhe. Ah, mas é que eu não sei nadar. Não sei se vocês sabem que para você flutuar, você não precisa saber nadar. Você só precisa segurar a respiração de uma forma correta. Você não precisa saber nadar. Porque o nadar ele requer um esforço. É pela força do seu braço. Você precisa fazer um esforço para nadar. Não é isso que Deus quer. Ele quer sim que você se esforce e essa porque isso é o seu papel. Mas uma vez que você adentrou nas águas, é o rio que comanda. Então você flui na correnteza, deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então você é guiado por Ele a um nível mais profundo, a um nível de intimidade, porque Deus ele quer intimidade conosco. Ele quer te revelar segredos que Ele não revelou para ninguém. Imagina Deus te contando algo que Ele não contou para Salomão. Talvez você chegar lá no céu e falar,
vai estar ministrando os versos, dando os guios. Vamos dar uma sua. A paz do Senhor, irmãos. Que palavra maravilhosa, gente. Que o Senhor faça cada dia mais e mais abundante. Gosto muito do que você traz a palavra. O coração dormindo no Senhor. Quando eu ouço você falar do amor de Deus. Irmãos, que essa palavra nesta noite você venha guardar em nós. Pérolas. A palavra do Senhor é maravilhosa. Uma certa vez uma pessoa me questionou, Fábio, por que você vai da igreja no chão, você é o pastor da igreja? E eu falei, mas eu sou dependente de Deus. Eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso ter a sensibilidade de quando Deus falar comigo, me mover do meu lugar, independente se seja na igreja, aonde a gente pastoreia, ou seja em outra igreja, seja o lugar que for, a gente tem que ter essa sensibilidade de quando Deus está falando conosco. Não é título de pastor, não é aquela coisa, porque é grande ou porque é isso, não. Nós somos servos. Somos servos, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que nos render à palavra do Senhor. Falar obrigado, Senhor, por falar comigo. Obrigado, Senhor, por mover o céu, mover o culto em direção ao meu coração, em direção à minha vida. E você, irmãos e irmãs que estão aqui na igreja, nunca tenha vergonha, nunca tenha medo de sair do seu lugar e vir à frente do altar, independente de seja uma criança, independente se seja um ancião, porque é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela não faz distinção se é um homem ou uma mulher que está pregando, se é um pastor renomado ou se é um simples cooperador. E eu gosto de me colocar como cooperador no Evangelho do Reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, tome esse princípio na sua vida, de reconhecer a autoridade de Deus e reconhecer que Deus está falando, está agindo em teu favor. Não se mova por aparência, não se mova pelo que você é, se mova pelo que Deus fez na sua vida. G. Crédito, Matheusinho. Vocês sabem o que é a casa de vocês. Que Deus seja louvado pela vida de vocês sempre, no nome de